Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e eu falarei nesse vídeo sobre Capitão América Guerra Civil. Essa é uma crítica sem spoilers, não precisam ficar preocupados com relação a isso, eu não darei spoilers, eu falarei no máximo coisas que tem nos trailers. Eu tô muito feliz com esse filme, gostei demais do trabalho dos irmãos Russo na direção, do elenco, do roteiro. Realmente foi uma das melhores experiências que eu tive com um dos filmes do universo cinematográfico Marvel. E falarei alguns dos motivos para isso ter ocorrido. Esse filme, como vocês devem estar familiarizados por causa dos trailers ou por causa dos quadrinhos, eu sei que a maioria não leu os quadrinhos, mas por causa da campanha de trailers e tudo mais, vocês sabem que acontece algo, tem um evento que faz com que o grupo dos Vingadores se divida. E grupos liderados por Capitão América e pelo Homem de Ferro, o Tony Stark. Conhecendo ou não os quadrinhos, o conflito que eles criam aqui nesse roteiro é muito bom, muito convincente. E todos os personagens, todos os Vingadores, que a maioria a gente já conhece de outros filmes. E mesmo que não conheça, eu imagino que é um pouquinho difícil fazer essa avaliação, porque eu não tenho como esquecer tudo que eu sei dos outros filmes, mas eu acredito que esse filme, até para quem chegue pela primeira vez nesse universo, logo nesse filme, ele faz um bom trabalho de estabelecer os personagens, porque há uma apresentação de todos os personagens, nós sabemos as motivações deles, porque eles escolhem ficar em cada lado, e tudo faz muito sentido, nada parece soa forçado nas decisões dos personagens. Então essa composição e esse tabuleiro que se arma para esse conflito que ocorre é muito bem desenvolvido, muito bem colocado. Tudo flui de maneira orgânica, nada parece forçado e os personagens todos são condizentes com as ações deles nesse e nos filmes anteriores. Então os personagens mantêm a lógica o tempo todo. Assim como eles tinham feito no Soldado Invernal, os irmãos Russo são excelentes condutores da narrativa no que diz respeito à construção da tensão, apresentação dos personagens e das sequências de ação, que são, desde o começo, a primeira sequência de ação que tem no filme, eles já mostram a que eles vêm. Um dos pontos fortes dessa sequência de ação, que já vinha, já existia no Soldado Invernal, são as coreografias. Coreografias muito boas, das lutas. Só que nesse filme, como tem muito mais Vingadores, eu nem parei para contar, mas eu acredito que esse filme é o filme com mais Vingadores, mais até do que o Vingadores 1 e 2. O Guerra Civil tem mais Vingadores presentes em cena em determinado momento do que todos os outros filmes. Então temos a adição de muitos personagens, muitos poderes, e mesmo assim a coreografia e como a decupagem das sequências de ação é muito bem feita. Em momento nenhum a gente fica perdido. Apesar de existir muitos cortes nas sequências de luta ou de perseguição, de correria, a gente tem momentos em que a câmera para e a gente consegue ver movimentos inteiros dos personagens. Nós sempre sabemos como a luta está se desenvolvendo, onde se passa essa luta, onde estão os personagens nesse local em que a luta está se passando. Então realmente é demais. As sequências de ação desse filme, listas começarão a ser feitas aí com relação a isso, eu não tenho dúvida nenhuma, mas provavelmente esse é o filme com as sequências mais impressionantes e mais empolgantes do universo cinematográfico Marvel. O roteiro, como eu disse, faz muito bem esse trabalho de apresentação dos personagens e das motivações deles e por que eles assumem as suas posições, e ele também faz um excelente trabalho em construção de narrativas paralelas que vão culminar no terço final do filme, na apoteose, e isso é muito bem feito desde o começo do filme. E coisas são plantadas, informações são plantadas, e a gente vai acompanhando e vendo aquilo, mas é natural, e a graça do cinema é essa, coisas que são apresentadas no momento, e depois aquilo a gente passa e não vê mais aquilo, mas aquilo é retomado mais pra frente, e aí você começa a ligar as peças do quebra-cabeça, e vai ficando tudo muito mais empolgante, e meu Deus, eu não acredito que eles estão indo nessa direção, que isso vai acontecer. Eles fazem isso de uma maneira muito boa, muito convincente. Como eu disse, falar sobre coisas que estão no máximo no trailer. Então os trailers apresentaram dois personagens que ainda não existiam nesse universo cinematográfico. O Pantera Negra e o Homem-Aranha, que agora passa a fazer parte desse universo da Marvel no cinema. E a apresentação, eu não vou falar sobre eles, não vou dar spoilers sobre eles, mas só preciso dizer que a apresentação deles
é excelente. Num filme com tantos personagens, né, tantos atores, tantos personagens, personagens complexos, personagens importantes, o roteiro dá conta de dar espaço para todos, de dar as motivações a todos e de todos terem ao menos um, e muitos têm mais de um, momento de brilhar, seja por uma fala, por uma ação. E o Homem-Aranha e o Pantera Negra nesse filme são dois pontos altos, é muito empolgante e é demais ver o Pantera Negra, especialmente porque é um personagem não muito conhecido. Para quem não conhece o mundo dos quadrinhos, ele é bem mais desconhecido do público em geral. Quando eu saí da sessão, eu ouvi várias pessoas comentando: pô, que demais esse personagem e tal. Eles alcançaram, eu acho, sem dúvida nenhuma, o objetivo, que era plantar esse personagem para quando vier o filme dele solo no ano que vem, as pessoas já estarem empolgadas para ver ele, porque ele realmente é sensacional nesse filme. O Homem-Aranha é outro que foi feito de maneira incrível. Eu já vi até que já tá rolando debates na internet a respeito disso, em que posição esse Homem-Aranha se encontra dentro das outras encarnações do Homem-Aranha. É difícil dizer porque a participação não é um filme dele apenas, e é uma participação muito marcante, apesar de não ser tão grande. É o suficiente, digamos, é o suficiente só para apresentar esse personagem nesse universo e não desviar o foco, que é a história do Capitão América, principalmente. Mas é realmente muito empolgante, gostei muito e mal posso esperar o que eles vão fazer com o Homem-Aranha no filme solo dele. Mas como eu disse, apesar de todos esses personagens, uma coisa que impressiona também no roteiro e no capricho que eles tiveram na condução desse filme é que em momento nenhum você esquece que esse é um filme do Capitão América. E muita gente fala, Vingadores 2.5. De maneira nenhuma. É o centro. E eu ouso dizer que nessas fases todas, o Capitão América tem sido o personagem com o arco mais interessante e meio que o alicerce disso tudo, desses Vingadores, desde o primeiro excelente trabalho, e eu acho que a cada filme novo do universo Marvel, e principalmente um filme que tem o Capitão América, o primeiro filme dele, o primeiro Vingador, ganha mais força, porque coisas daquele filme são retomadas, como havia acontecido no Soldado Invernal, na Era de Ultron, no primeiro Vingadores, e agora nesse, que já estavam lá, não foram coisas criadas. Quer dizer, a base foi excelente, e a cada filme que passa, eu vejo mais e vejo outras pessoas comentando também. Falei sobre isso no vídeo que eu fiz do Capitão América. Esse filme ganha cada vez mais força. Então é uma jornada incrível que esse personagem atravessa e o ponto que a gente chega até aqui. E do outro lado, nessa guerra civil, encabeçando o outro lado, liderando o outro lado, o Tony Stark, que é o outro grande personagem do universo cinematográfico Marvel no momento. E esse filme provavelmente tem algumas das melhores cenas dramáticas e oportunidades para os atores levarem esses personagens para lugares que eles não tinham podido levar antes, por causa dos roteiros. Há momentos extremamente íntimos e muito pessoais e emocionantes desses personagens, especialmente do Steve Rogers e do Tony Stark. Há também momentos de leveza e descontração. Eles realmente estão muito bem, todo o elenco, e como eu disse, o roteiro dá oportunidade para eles brilharem dessa maneira, todos os personagens, e com isso os atores parece que se sentem mais em casa, ainda mais à vontade, e assumem os seus personagens da melhor maneira, na minha opinião, até aqui no universo cinematográfico Marvel. O filme também mostra que não necessariamente é preciso coisas grandes, ou grandes espaçonaves, ou coisas espaciais, ou invasões alienígenas. Nada disso é necessário para construir grandes sequências de ação. E sim, acontecem coisas grandiosas, e grandes perseguições, e muitas locações, mas tudo soa muito real, muito mais impactante, porque, assim como no Soldado Invernal, eles dão uma ideia de que o papel dos Vingadores é mundial, e atuando em coisas sérias, como contra o terrorismo, em locais em que existe guerra, conflitos entre países, conflitos de interesse, organizações unidas, uma coisa mais política, e os Vingadores afetando o mundo inteiro. Então isso dá um outro peso ao filme, não é uma coisa menor, ou um vilão
que veio de algum lugar e tem uma disputa pessoal com alguém. É o impacto que esses personagens têm no mundo. E isso é muito mais interessante e muito mais envolvente, especialmente na maneira com que eles constroem isso. O filme se passa em diversas cidades, diversas locações, diversos países, e toda vez que eles estão numa cidade nova, aparece na tela a cidade que eles estão, e eu gosto muito disso. E primeiro, como eu já falei, porque dá essa noção desses personagens numa escala mundial, adaptando isso para o cinema, ao contrário do quadrinho, que a maioria das histórias se passa apenas nos Estados Unidos. Então, é óbvio que isso tinha que ser feito. Esses filmes são mundiais, esses personagens são mundiais, e eles atuam no mundo inteiro. E tem um outro lado também que eu acho extremamente empolgante. Os nomes das cidades que vão surgindo na tela, eu imagino que em cada uma dessas cidades, as sessões desses filmes nessas cidades que aparecem no filme, cada vez que aparecer o nome vai ser uma série de aplausos numa sessão, porque é realmente empolgante você ver a sua cidade, mesmo você não morando nos Estados Unidos, você vendo um filme se passar com esses personagens, se passar no seu país, se passar na sua cidade. É uma noção global da importância que esses personagens têm para todo mundo. E esse provavelmente é o filme mais sério do universo cinematográfico Marvel, por causa dos temas abordados, dos acontecimentos dentro da história, coisas, como eu disse, emocionantes, pesadas, que levam vários personagens a se questionar e a ir às vezes de fato, a ficarem em lados opostos. Amigos que acabam divergindo e entrando em combate. Então é o filme mais sério e mais pesado, mas nem por isso ele deixa de ser extremamente divertido. É um dos filmes que eu mais dei risada, assim como no Vingadores 1 e 2 e em diversos outros. Quase todos os filmes da Marvel têm essa leveza, são muito divertidos, mas esse foi um dos que eu mais ri. Como eu disse no começo, acredito que esse filme pode ser apreciado por alguém que chega primeiro nele, sem ter visto os outros 12 filmes do universo cinematográfico Marvel. Mas sem dúvida nenhuma, se você assistiu, se você acompanhou essas histórias até aqui, é uma alegria muito grande, é uma satisfação muito grande, é um envolvimento maior com eles, e então o que a gente vê na tela acontecendo ganha outras proporções. É realmente muito empolgante o filme, gostei demais, fiquei muito feliz e mal posso esperar para rever agora. E claro, o filme faz parte desse universo. Ele começa e você aprecia o filme, ele termina e há um fechamento dessa história. E ok, se fosse apenas esse filme, mas nós sabemos que não é apenas esse filme, que esse universo continua. Então as coisas que ocorrem nesse filme, as consequências desse filme para o futuro do universo cinematográfico Marvel me deixam muito empolgados. E muito empolgado também para a direção dos irmãos Russo, que serão os responsáveis pelas Guerras Infinitas, partes 1 e 2. Vendo o que eles conseguiram fazer. Porque no Soldado Invernal eles já tinham feito, mas era um filme um pouco menor do que esse, que tem todos os Vingadores até o momento no elenco, muitos personagens, e eles lidaram com isso de uma maneira excelente, comprovando mais uma vez que a quantidade de personagens não é necessariamente um problema, é apenas o como você trabalha isso, como você apresenta isso dentro de um filme. Eles fizeram um excelente trabalho nesse aspecto. Gostei demais de Capitão América Guerra Civil. Difícil julgar, porque eu só vi uma vez, os outros filmes eu já vi, revi, mas ele está com certeza entre os 3 melhores e talvez seja o melhor até aqui. É isso, muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Se você chegou nesse canal pela primeira vez, eu vou deixar um link aqui embaixo para você assinar e passar a receber os avisos, dos vídeos. Eu agradeço muito se você fizer isso. Vou deixar ali no lado um link para um vídeo futuro. Nesse momento ele ainda não está no ar, mas vai entrar no ar em breve para um vídeo falando com spoilers daí. É uma discussão para falar sobre as cenas e os personagens todos, para todo mundo que já viu o filme. Então vou deixar o link aqui do lado. Também para o meu Patreon. Muito obrigado aos meus atuais 3 apoiadores no Patreon, Thiago, Renato, Giba. Vocês são demais, muito obrigado mesmo por estarem me apoiando aqui no meu canal. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!